Mas o primeiro princípio ou norma fundamental que realmente o CPC novo nos apresenta, que não é, claro, nenhum princípio novo, nenhuma norma fundamental recente, é o chamado princípio da inércia. Vamos ao material, também conhecido como princípio da demanda. E aqui nós temos o artigo 2º, o destaque a esse princípio, faço a leitura junto com vocês. O processo começa por iniciativa da parte, salvo exceções previstas em lei. Senhores, referido princípio, também conhecido como princípio da demanda, deriva de uma visão constitucional, ok? A lei nos afirma que não haverá ali o início de um procedimento judicial, sem que aquele cidadão que se diz lesado na sua esfera de direitos leve a ele, poder judiciário, a sua pretensão, tirando ela a jurisdição do estado de inércia em que ela se encontra. Senhores, quando a gente pensa nas funções do Estado, né, função executiva, administrativa, função legislativa, função jurisdicional, que é que nós estamos aqui sobre ela conversando, nós podemos afirmar que a inércia, guardem isso por gentileza, eu não sei se isso está em alguma textualização minha, nesse material que está aí disponível para os senhores, então anotem isso por gentileza, porque muitas vezes em concursos públicos, nós temos a cobrança, eu já vi a cobrança, disso que aqui agora eu estou colocando para vocês com muito carinho. A inércia é uma característica exclusiva da função jurisdicional do Estado. Essa dita inércia não é uma característica da função legislativa, nem da função executiva. O Estado executivo, na sua função administrativa, toma as atitudes que lhe são necessárias e lícitas, independentemente de provocação. E eu, como cidadão, em tese, né, vamos colocar isso aqui bem no campo do estudo do direito, propriamente dito, eu, enquanto cidadão, não preciso ficar cutucando o Poder Judiciário, na parte administrativa e executiva, para consertar a rua, para colocar iluminação pública ou qualquer outra atividade que lhe seja própria. Ele, Estado, atua administrativamente nessa sua função executiva, independentemente de provocação de algum interessado. E a realização da função legislativa do poder também não se dá necessariamente por provocação. Aqueles a quem nós outorgamos, não é isso? O poder de estarem como legisladores, senadores, deputados, vereadores, eles fazem as leis, os atos normativos, independentemente da sociedade civil estar provocando. Claro que há ali situações de iniciativas, né, populares, de iniciativas da sociedade civil, mas isso é uma derivação simplesmente de uma composição de forças, de uma composição política. Mas a função legislativa do Estado existe independentemente de provocação. Lá do outro, e por fim, a função jurisdicional, não. Para que eu tenha o processo judicial, ou mesmo processo arbitral, mas focado aqui nessa visão das compartimentações do poder. Para que eu tenha o Estado, jurisdição, para que eu tenha a função jurisdicional sendo desenvolvida, princípio da inércia necessário é que a parte, que aquele que se diz lesado na sua esfera de direitos, provoque ele poder judiciário. E por que motivo nós temos justamente isso como um princípio? Senhores, numa parte aqui do material de vocês, está laminado aqui, e tem 1.2.3, eu apresento para vocês justificativas principiológicas desse dito princípio da inércia. Primeira justificativa principiológica: a garantia que eu devo dar a todo cidadão de um processo conduzido por um juiz imparcial.
Senhores, a partir do momento em que eu tenho determinado magistrado, que ele ali toma posse, que ele fez lá a prova, o concurso público, foi aprovado, tomou posse, ele passa, enquanto ali agora cidadão magistrado, a exercer diretamente o poder. Ele agora está ungido pelo poder e é ele ali que há de, portanto, decidir as causas que ali ao Poder Judiciário, dentro da sua competência, lhe serão submetidas. E um dos pilares de um devido processo justo, vocês já perceberam? Eu não falo mais necessariamente de um devido processo legal. Tá? Eu estou trazendo aqui uma correlação. Devido processo legal, a lei simplesmente não representa o justo. Nós brigamos por justiça. Então a linguagem mais adequada, claro que continuarão a vir muito em prova. Devido processo legal, tá? Mas me permitam trazer para vocês aqui essa dimensão um pouco maior de um devido processo justo. E se a gente quer trabalhar para que a gente tenha um devido processo justo, um dos pilares dele é que eu dê a todo e qualquer cidadão a oportunidade de ser julgado por um juiz imparcial. Se parcial for o cidadão que decidirá a situação litigiosa submetida ao Poder Judiciário, esqueçam qualquer visão de um devido processo constitucional, democrático e justo. Então imaginem se não houvesse esse princípio da inércia. Idealizem se juízes pudessem dar início a processo de ofício. Concordem comigo, eles estariam ou não previamente julgando? Nitidamente. A partir do momento em que eu dou a um determinado cidadão que vai julgar a oportunidade de iniciar ou não um procedimento para essa decisão, eu estou estratificando uma situação em que eu estou dando a ele o poder de previamente julgar sem uma visão de um procedimento desenvolvido em contraditório. Se ele pudesse, não desse início ao processo, ou desse nitidamente, prévios julgamentos existiriam por parte desse cidadão magistrado, sem as garantias mínimas de um processo democrático constitucional, baseado na visão do contraditório. Então, uma das justificativas principiológicas que nós temos para que ali ele, magistrado, possa atuar quando demandado, não podendo ele dar início a processo de ofício, é justamente por essa garantia que nós temos que dar a todo mundo do julgamento da sua lide por um juiz imparcial. Tem exceções? Tem. Segurem, trabalharei um pouquinho mais na frente. Mas existem outras justificativas principiológicas. Pode julgar para mim, Gui? Para que a gente veja justamente aqui essa visão de um processo que respeite esse princípio da inércia. 2. Liberdade dada às partes em não instaurar formalmente a lide, evitando judicializações indevidas. Deixa eu te fazer uma pergunta. Alguém já te deu algum prejuízo na vida? Você já teve um problema com alguém conhecido ou não? Que te trouxe um prejuízo, talvez até mesmo um prejuízo financeiro, mínimo que seja, ou talvez até de maior monta? É possível. Judicializou? Não recebeu, levou isso ao Poder Judiciário, cobrando os valores que lhe seriam devidos? Muitas vezes, talvez sim. Mas talvez você já tenha se envolvido em situações de relações jurídicos materiais, na qual você teve prejuízo e você não judicializou. Sabe o que é isso? Liberdade que a Constituição te garante, de você buscar ou não a recomposição, para continuar no exemplo, desse seu patrimônio. Cara, você pode inclusive praticar o perdão. Não, tomei esse prejuízo, mas pô, tudo bem, beleza, não vou me desgastar com o processo judicial, vamos embora, a vida que segue. Isso é muito comum. E então, se ao magistrado fosse lícito dar início a demandas de ofício, né? Nitidamente essa liberdade do próprio cidadão estaria sendo tolhida. Então, uma segunda justificativa principiológica, vamos lá, para esse princípio da inércia, pode julgar aqui,
é justamente, item 2, essa liberdade que nós temos que dar a elas partes de evitar judicializações, caso elas não queiram. 3. A possível busca de meios alternativos e, portanto, talvez mais eficazes de resolução dos conflitos na perspectiva do cidadão que teve ali esse problema que se envolve em determinada situação litigiosa. Senhores, eu tenho à disposição minha a arbitragem, eu tenho à minha disposição a mediação extrajudicial, eu tenho vários meios alternativos para equacionar, resolver, ali de buscar a efetivação de um direito meu, sem que necessariamente eu tenha que levar ao Poder Judiciário. Portanto, se lícito fosse ao juiz dar início, novamente, a processo de ofício, nós estaríamos ferindo também essa liberdade da busca que a gente dá ao cidadão de meios alternativos, podemos assim chamar, de resolução de conflitos. Portanto, quando a gente fala princípio da inércia, quando a gente fala princípio da demanda, essas são as justificativas principiológicas para que ele, artigo 2º, nos diga, na sua primeira parte, que o processo civil começa por iniciativa da parte, salvo as exceções previstas em lei. Delimitado, portanto, o princípio, a justificativa principiológica, vamos às situações excepcionais, porque essa regra normativa carrega algumas exceções, e aqui eu apresento algumas existentes dentro do Código de Processo Civil, restauração de autos, procedimento de jurisdição contenciosa que o juiz pode dar início ao ofício, percebam aqui nessa tabela, justamente o artigo 712. Na situação de herança jacente, aonde a lei garante que a ele, juiz, será dado proceder imediatamente à arrecadação de bens, no caso, ok? De ser considerada jacente a herança, a arrecadação de bens de ausente. O conflito de competência é um procedimento que o juiz pode dar início de ofício, conforme aqui se observa no artigo 951. Então, aqui eu tenho alguns exemplos de que esse princípio não é absoluto, prova de concurso público. Galera, desculpa, às vezes eu tomo água no copo, às vezes eu tomo água na garrafinha, tá? Professor raiz, igual diz o outro, tá? Então peço perdão. De vez em quando, eu geralmente costumo tomar água quando a gente está com a lâmina, mas vai secando, vai secando, vai secando. Então, perdoem essa atitude ogra minha aqui, beleza? De utilizar uma garrafinha, sem fazer publicidade, mas pode também, problema nenhum. Beleza? Então aqui nós temos, e apresentei para vocês, algumas exceções. Concurso público não é verdadeira a seguinte assertiva. Qual assertiva? Vamos lá. O princípio da inércia da atividade jurisdicional é absoluto, não comportando nenhuma exceção. Falso. Aqui eu apresento, inclusive, 4 exemplos, dentro do Código de Processo Civil apenas, aonde licitamente nós damos oportunidade ao juiz de dar início a procedimento de ofício, sendo, portanto, uma situação excepcional a esse dito princípio da inércia. Artigo 2º. Joga nele de novo para mim, Gui, por favor. O processo começa, pode jogar, Guilherme. Tá ali, ó. Por iniciativa da parte. Jurisdição contenciosa. Nós temos o conceito de partes, pessoas em conflito. Logo, nós vamos afirmar que o princípio da inércia se aplica aos procedimentos de natureza contenciosas. Mas nós sabemos que nós temos também, dentro da estrutura do direito processual civil, os chamados procedimentos de jurisdição voluntária.
de novo, os procedimentos de jurisdição voluntária. E essa visão da jurisdição voluntária me permite que eu faça aqui a você uma pergunta. O princípio da inércia da jurisdição se aplicará tão somente à jurisdição contenciosa ou seria também aplicável a ela a jurisdição voluntária? Uma segunda pergunta que eu trago aqui aos senhores. Muitas vezes matéria cobrada em concurso público, lâmina. Senhores, os procedimentos de jurisdição voluntária se iniciam no CPC no artigo 719. E observem o que nos dá em leitura ele, artigo 720 do Código de Processo Civil. O procedimento, ele de jurisdição voluntária, terá início por provocação do interessado, eu não uso o conceito de partes. Na jurisdição voluntária, eu chamo de interessados. Por provocação do interessado do Ministério Público ou da Defensoria Pública. Nitidamente, portanto, aqui por força desse artigo, senhores, que é justamente o artigo 720, afirmaremos que também, nos casos da jurisdição voluntária, há o império do princípio da inércia. Então, o princípio da inércia não se aplica exclusivamente aos procedimentos de natureza ou de jurisdição contenciosa. O princípio da inércia também se aplica aos procedimentos de jurisdição voluntária. Resumo, galera. Então, vamos lá. Primeira norma fundamental trazida para dentro do direito processual civil, CPC hoje, artigo 2º, chamado princípio da inércia, também conhecido como princípio da demanda, cuja estruturação em termos de conceituação é: não há que se afirmar da existência de uma atividade jurisdicional que se iniciará de ofício, sendo necessária a provocação da parte, a apresentação da pretensão da parte ao Poder Judiciário, tirando a jurisdição da inércia. Que essa inércia é uma característica exclusivamente da função jurisdicional do Estado, não sendo uma característica nem da função executiva, nem da função legislativa do Estado. Há exceções, e, portanto, não é um princípio absoluto, existindo algumas poucas, mas justificáveis situações, em que, mesmo não sendo provocado, pode o juiz dar início ao processo de ofício. E, por fim, que esse princípio da inércia não se aplica tão somente aos procedimentos de jurisdição contenciosa, se aplicam também aos procedimentos de jurisdição voluntária. Beleza, galera? Valeu!